Eu continuo falando sobre esse assunto aqui no estúdio do QVP com a psicanalista Mônica Veras. Tudo bom, doutora Mônica? Tudo que bom, que a senhora prazer está aqui. Como é que estar vai? aqui. Mais uma Prazer, vez, né? A gente É. conversando, já Pois fizemos é. várias entrevistas. Exatamente. Eu vou começar com o apagão. Pois Depois não. eu vou falar do mar, do exercício físico. Porque o apagão, eu mostrei agora há pouco, muita gente estressada, muita gente preocupada em chegar atrasada ao seu compromisso, Exatamente. principalmente ao trabalho. É. Isso afeta muito a nossa mente, não é? Totalmente. Olha só, o nosso cotidiano, ele é muito responsável pela forma como estamos nos sentindo, Sim. não é? Tanto é que nas férias as pessoas relaxam mais e o mental flui melhor. Então, o trabalho, o sedentarismo, o estresse, a vida no home office também, que a pandemia trouxe Sim. isso. As pessoas ainda confinadas a nível do trabalho podem sair, não tem mais o Covid-19, mas está trabalhando em casa. Então, não respira, não vê o mar, né? Então, tudo isso afeta. Eu mesmo fui afetada com as sinaleiras todas quebradas para chegar aqui, mas cheguei. Ficou ansiosa? Um pouco, A mas gente fica, né? Fica sem saber se vai dar tempo, fica preocupado. Eu já bati até o carro por causa disso. Pois é verdade. O que a gente faz num momento como esse, né? Como a senhora ficou ansiosa, como eu já fiquei ansioso e Isso. acabei batendo o carro porque eu estava com tanta pressa. Conta até 3, mentaliza alguma coisa boa. Qual é Uma coisa que eu a tenho dica? sempre pensado é que o que gera ansiedade na gente é uma palavra chamada preocupação. Se ocupar previamente. É quando a gente traz o futuro para o presente. Sim. É quando a gente fica achando que a coisa não vai dar certo. É quando a gente acha que vai ser um problema. Então, isso, psiquicamente, o inconsciente é atemporal. Então, o futuro, o presente e o passado está no mesmo lugar. Então, a gente presentifica o futuro e sofre por antecipação. Isso gera ansiedade. Mas tem muita gente, olha, eu Muita confesso gente. que eu sou assim. É. Eu, às vezes, meus filhos falavam, você é pessimista. É porque tem aquela dica também, eu não sei se eu estiver errado, pode me corrigir, a especialista é a senhora. Assim, é melhor a gente pensar no pior, porque não vai ter uma surpresa tão grande se algo ruim acontecer. Mas essa é uma conduta, veja bem, de defesa. É como se você pensa sempre o pior, porque o que vier de bom é lucro. Mas também lhe tira a paz, porque pensar no pior não é uma boa coisa. Entende? Porque enquanto não acontece aquilo que você teme ou não teme, você vai ficar estressado também. Então, o importante é viver hoje. Estamos aqui no aqui e agora, são 12h05, é o que interessa. Depois da pandemia, então, hein? Então, é viver o momento. Então, na realidade, pensar também otimistamente, vai dar tudo certo, de uma forma assim positivista demais, também não é real. Não é? É se acalmar e viver um problema de cada vez. Respirar, né? Observar o cotidiano, que é o que interessa, que é o momento presente, como se diz no popular, o futuro a Deus pertence. Né? É o ditado mais certo. Eu sempre digo que o passado é história, passou, né? Mas o futuro é mistério. Agora, Lícia Fontinelli conversou com algumas pessoas e a última entrevista, a última sonora, como a gente fala em linguagem jornalística, a mulher falou para ela que o mar acalma, e eu confesso que me acalma também, viu? Quando eu olho para o mar, eu não sei explicar direito, mas eu fico mais zen, mais calmo, e falou que andar de esteira não é tão legal. E a senhora estava falando comigo aí no intervalo da necessidade de abandonar o sedentarismo para liberar dopamina, que deixa o astral melhor. Atividade física, deixa eu pegar para a senhora. Obrigada. Atividade física, eu sinto que ela é fundamental para o equilíbrio. Tem até um ditado em latim que diz mens sana in corpore sano, mente sã e corpo são. Se o corpo não está são, seja porque está sedentário, eu sempre digo que tudo parado não dá certo, até água parada dá dengue. E nós temos... Aliás, que é um problema sério da dengue. Nós temos agora há pouco, 80% dos casos aumentaram por conta de água parada também. Exatamente. E como a gente sabe perfeitamente que nosso organismo tem água, não é? Então o sedentarismo ele é maléfico para todo o entorno psíquico. Então, quando o sujeito está dinamizando, ele melhora os neurotransmissores, a dopamina, as endorfinas. Ele tem, quimicamente, um equilíbrio. Né? Tanto é que os grandes atletas, se param eles ficam doentes, eles até deprimem. Se lembra a história de Maradona? Isso, né? Então, a atividade física é um antidepressivo natural. Tira a depressão, tira o estresse, tira a ansiedade, equilibra psiquicamente. Mas não é só isso. Não é? Às vezes a pessoa fica compulsivo pela atividade física. Toda compulsão também não é positiva. Aí é exagerado, também não resolve, né? Exatamente, é no meio termo que está o equilíbrio. Então, se o sujeito se exercita, mas também tem tempo para fazer alguma outra atividade, ler, discute com os amigos, tem uma vida social, está tudo equilibrado. Agora, o que eu acho pior de tudo é exatamente sentir
que não dá conta de tudo. Hoje nós estamos vivendo isso. É como se a gente quisesse dar conta de milhões de coisas ao mesmo tempo. E nós somos avassalados por uma frustração absurda, porque de repente a gente não vai dar conta de tudo. Nunca 100% satisfeito. Nunca. Então, a gente está sempre se cobrando. E quer ver outra coisa que eu vejo na clínica muito, assim, que liga à depressão? É a autoacusação. É a pessoa não se perdoar. Ah, eu não fiz certo, o que eu falei não foi bom, eu não agradei. Então, isso vai gerando uma sensação de menos-valia. E isso vai, a longo prazo, trazer um processo depressivo. É como se você perdesse o entusiasmo por si próprio. Não é? Então, se a gente pensar bem, o amor próprio é o primeiro amor. A gente não pode amar ninguém se a gente não está se cuidando. A gente tem que se amar antes de qualquer coisa. Com certeza. Né? Isso é até uma questão bíblica. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo mais do que a ti mesmo, está tudo errado. Agora, doutora Mônica, aquela pessoa que está passando por uma fase difícil, tem alguém doente ou está doente também, está desempregado, que é uma realidade nacional, Isso, infelizmente. Terrível. Não é verdade? Como é que esse tipo de estratégia funcionaria para essas pessoas que são milhares, né? Olha só, nós temos, assim, na minha percepção, eu me dediquei muito ao social. Sou 43 anos de consultório, mas eu criei um instituto que tem 26 anos, que a gente trabalha com a psicanálise no social, exatamente para levar esse saber, esse tratamento para pessoas que não têm plano de saúde, que estão desempregadas, até da classe média, que estão numa situação de desconforto emocional muito grande, né? E pessoas das classes D e E que jamais teriam acesso a um psicanalista. Então, nós somos a única instituição da América Latina levando a psicanálise para os menos favorecidos economicamente. Isso é bom, hein? Muito bom. Então, isso para mim é um prazer muito grande, eu tenho muito orgulho, né, e dos membros do nosso instituto de fazer esse trabalho social. Porém, eu acho o seguinte, nós temos a escuta, mas é preciso a pessoa querer sair daquela condição de fracasso. Sabe o ditado? Você pode levar o cavalo até a fonte, mas não pode obrigar a beber a água. Pronto. Então, agora, pode concluir. É isso. Então, eu acho que, por exemplo, se a pessoa está nessa situação, desempregado, se sentindo para baixo, sem condição nenhuma, emocionalmente doente, separado, não tem nada que seja bom na vida, né? Essa pessoa tem que desejar sair desse lugar de sofrimento. Sabe por quê? Porque o lugar de sofrimento, às vezes, dá prazer, por incrível que pareça. Entendeu? Tem gente que cultiva, né? Tem gente que gosta daquilo, porque aquilo faz ele ser uma pessoa penalizada pelos outros, ele tem mais paparico dos outros. Então, a pessoa tem que se dar conta que aquilo que ele está fazendo não é o melhor para ele e pedir ajuda. Agora, a gente vive também uma fase de violência em todo o Brasil, o consumo da violência, as imagens da violência, isso deve fazer um mal danado. Totalmente. Olha, assistir só programas de violência que mostram situações terríveis é algo extremamente depressivo, porque a pessoa não percebe, porque aquilo vai entrando na gente. E a gente começa a ter medo de sair de casa de noite, a gente não quer ir para qualquer lugar, tem medo de parar o carro, porque a gente está... Claro que nós vivemos num país violento e sem segurança nenhuma, isso não é verdade. Porém, realmente imaginar que vai acontecer com você é que é a questão. Aí você fica em pânico, né? Porque se você traz aquela história da preocupação, se eu vou para um restaurante e eu tenho medo da rua onde eu vou parar, eu já vou tensa para o restaurante. Então, o prazer de estar naquele restaurante com os amigos vai ser tumultuado com a ideia de quando sair do restaurante, o que é que vai acontecer. Então, eu não vou poder ficar inteira naquele momento prazeroso. Entende? Então, de novo, a cabeça, a preocupação detona os momentos de prazer. Entende? Claro que eu entendi. Vamos com o chefe. Adorei a entrevista, adorei o bate-papo. Tem que voltar mais vezes aqui. Tá certo, me convidem. Agora, beijo. Eu não me perco mais, vou chegar no lugar certo. Não, venha sem apagão, mas com apagão deu certo. Vamos levar a vida. Vamos. Né? E outra coisa, vibrar e celebrar que estamos vivos, né? Isso. Com certeza. Beijo. Grande abraço. Adorei. Beijo. Outro.